Eu confesso que quando eu saí da sala de cinema, eu tava sem ideia do que eu tinha achado do filme, sendo bem sincero. É uma sensação mista e estranha, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu reverenciava, né, o mestre Steven Spielberg, cara, não tem como não fazer isso. Eu questionava algumas decisões tomadas, sim, claro, mas depois de algumas horas de reflexão, algumas horas que eu sentei depois de assistir o filme, a obra foi crescendo, crescendo e crescendo comigo, sabe? Esse eu acho que é aquele filme que vai te fazer pensar bastante. Até que ela não saiu mais da minha cabeça. E se o Steven Spielberg aqui ele não conseguir te agradar, ele pelo menos vai conseguir alugar um apartamento bem grande dentro da tua cabeça. Seria bem injusto aqui da minha parte revelar detalhes sobre a premissa, sobre temas explorados ao longo do filme. Sim, a história também não quero revelar, gente. Acho que não tem sinopse que faça jus ao que esse filme quer trazer aqui. Não acho justo com vocês, acho que você tem que ir o mais cru possível. E se você puder, evite qualquer trailer, evite qualquer coisa nesse sentido. Aqui vale muito a pena a ignorância. Dia D é uma história aí do gênio Steven Spielberg, roteirizada pelo David Koepp, o mesmo que fez também, junto com o diretor, o Jurassic Park. O diretor ele nos apresenta mais uma experiência extraterrestre, mais um contato com alienígenas, mas dessa vez com uma abordagem completamente diferente do que ele já fez antes, como por exemplo em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ou ET, ou por exemplo em Guerra dos Mundos. Spielberg dessa vez vai adotar o suspense, o famoso thriller, né, como tom principal. Vai ser um filme que ele vai pegar tudo que ele fez em filmes como, por exemplo, Ponte dos Espiões e vai colocar nesse filme, nesse tema que ele é completamente obcecado, que é a vida fora da Terra. Então não vá ao filme esperando algo leve, cheio de ação, mas sim uma obra que é muito densa, extremamente crítica aos tempos atuais. O roteiro, ele realmente não fica segurando soco, sabe? Ele, inclusive, ele pede para que a audiência se desafie. Cara, ele vai contra a audiência, muitas vezes, contra quem está assistindo, muitas vezes, contra o que a gente pensa ser o mais natural para onde a história vá. A gente não recebe tudo mastigado, a gente tem que ficar indo atrás da história. E isso, para mim, foi a melhor parte do filme. E descobrindo o que realmente estava acontecendo. Sim, você vai ter ótimas cenas de ação no filme, perseguição. Porém, isso está longe de ser a grande estrela do filme, na minha opinião. A obsessão e a certeza que o Steven Spielberg possui sobre a existência de vida fora da Terra, eles pulsam, sabe? Essa vontade dele de contar sobre isso pulsa e exala, sabe, para fora da tela. Você sente isso o tempo todo. É uma obra que claramente está sendo muito alimentada por pesquisas e estudos. Não é um filme que foi simplesmente jogado, ele nada aparece por acaso, tudo é bem estudado, tudo é muito bem pensado. Tudo nasce de uma reflexão profunda ali do Spielberg sobre acontecimentos e acontecimentos reais, né, e questionáveis também que aconteceram ao longo dos últimos 80 anos. E aqui o diretor ele não está só interessado na existência ou não da vida fora da Terra. Isso talvez seja só o pano de fundo para ele explorar algo muito mais interessante, na minha opinião, que é como informações, né, como informações sobre a veracidade sobre um fato que pode mudar a existência, pode mudar a humanidade, são divulgadas, são escondidas e manipuladas. As pessoas têm o direito de saber a verdade. Quem tem o direito sobre essa verdade? É o governo que detém o direito de guardar esses segredos? Será que os seres humanos estão mais seguros um dos outros, né, sem saber realmente desses segredos? Qual é a melhor situação? Então, a verdadeira tensão do filme não vem dos alienígenas, mas sim dos seres humanos. O terror vem todo dos seres humanos, o que os seres humanos estão causando uns aos outros e do que a gente é capaz de fazer, né? O que a gente é capaz de fazer com informações tão delicadas como essa? Até onde vai a nossa angústia por poder? Até onde vamos pela busca do controle absoluto? E tudo sobre aquele plano, né? Sobre aquele plano de justificativa, né? Sobre o que a ignorância é melhor. A ignorância é mais saudável para a humanidade. E o que acontece com a fé quando você revela algo que é muito maior, que parece ser muito maior do que o seu próprio Deus, sabe? O tema da fé é recorrente no filme e tem um texto até que é interessante, bonito, porém, na hora que ele precisa ser executado, na hora que ele precisa do punch, ele não acontece, cara. Em uma cena específica, para não dar spoiler para vocês,
tem uma cena específica que precisava de maior impacto. E tem alguma coisa ali que não encaixa muito bem pra mim. Essa cena poderia ter sido uma das melhores do filme e ela precisava de um punch para encaixar esse tema da fé, porém uma das atrizes ali envolvidas na cena não entrega tão bem, sabe, o texto que está sendo explorado. Então, claramente, eu não tive uma conexão tão forte quando eu queria, quanto o roteiro esperava e quanto o roteiro merecia, na minha opinião. Sim, gente, é um longa complexo, ele não toma decisões fáceis em nenhum momento. Ele está sempre se colocando em lugares não convencionais, sabe? Especialmente em seu terceiro ato. O terceiro ato do filme é completamente não convencional. Ele que poderia ter transformado, né, facilmente numa festa de CGI e de ação. E ele não faz isso. Com a maestria, Steven Spielberg, ele pega tudo isso que a gente espera e ele decide focar os seus esforços nos personagens principais, que somos nós. Sim, ele deixa que nós lideremos o terceiro ato, que com nossas reações, né, com as reações que a gente tem, toda aquela situação absurda que nos está sendo apresentada, né, com a crueza da cena. Nada ali é festividade, nada ali é uma grande coisa de ação, tudo ali é cru, na sua cara, realidade. Isso faz com que em muitos momentos pareça que a gente está assistindo a um documentário ou a relatos reais sobre aparições alienígenas. E ao mesmo tempo ele nos coloca no centro de tudo. Qual o impacto disso em nossas vidas? E isso que ele vai questionar no terceiro ato, ele vai colocar ali na nossa frente. O que você sentiria se a existência de vida alienígena fosse revelada? Você sentiria medo? Se sentiria pequeno? Perderia sua fé em Deus? Ou aqui, no caso, teria empatia? Empatia talvez seja o tema mais comum e mais presente entre todos os filmes do Steven Spielberg, em toda a filmografia dele. Mas aqui ela é o centro do palco, claramente. Empatia por quem vemos como inimigo, empatia por seres desconhecidos, né? Empatia pelo trauma do próximo, empatia por si mesmo. O assunto é despejado ao longo do roteiro de forma delicada, de forma bonita, de fato, sem nunca soar piega, sabe, ou forçado. O Spielberg ele mostra que até mesmo aqueles desesperados por poder e controle merecem empatia. Até eles possuem suas perdas e seus traumas. E no último segundo do filme, o Spielberg faz com que a gente tenha empatia até por ele, até pelo diretor, porque ele faz com que a gente sinta o desespero dele, de alguém que passou a vida inteira querendo saber mais sobre esse segredo, sobre vida extraterrestre. Ele não faz sentir isso na pele. É um final que desafia a audiência e certamente não vai agradar aqueles desesperados por respostas fáceis, definitivas, explicadas em detalhes. O filme não faz isso de forma alguma. O Spielberg vai te colocar na pele dele. E se você não souber de nada, o que acontece? Mas o que é fácil de agradar todo mundo aqui é o nível técnico que o longa atinge, né, em todos os aspectos. É impressionante. Aqui o grande destaque para mim vai para a fotografia do filme e para o uso constante de plano de sequência. Acho que os planos de sequências têm sim um impacto e um senso de urgência que é muito interessante, porque ele traz tensão e destaque especial para uma perseguição que acontece dentro de uma fazenda que é assim, impressionante, é inacreditável. O outro grande destaque aqui é para Emily Blunt, que na minha opinião entrega a melhor performance da sua carreira, que poderia ter facilmente saído pela culatra, porque é uma interpretação bem assim, caricata, até muitas vezes, né, com humor, drama, sarcasmo, dualidade, fisicalidade, um pouco de tudo, sabe, ali faz, cara, claramente era uma atuação muito difícil que ela entrega no ponto, com uma ótima direção do Spielberg, obviamente, e faz tempo que ela merece mais reconhecimento. Talvez seja nas mãos aí do Steven Spielberg que finalmente isso aconteça. O John Williams repete mais uma vez a sua parceria com o diretor e, obviamente, não se decepciona, cara. Ele traz tensão quando precisa, emociona quando precisa, e eu mal posso esperar para ouvir a trilha sonora original em casa, sozinho, e apreciar mais uma obra de um dos maiores compositores importantes da história do cinema e da música no geral. Com certeza não é o filme mais perfeito da carreira do Steven Spielberg, longe disso, mas talvez seja o mais ambicioso dos últimos 20 anos, talvez. Ele precisa equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, e alguns, inevitavelmente, caem pelo caminho, porque é muita coisa. E os menores pratos, né, eles caem e fazem pouco barulho, eles não comprometem a obra como um todo, eles não me comprometeram a experiência de forma alguma. Há momentos de humor que não encaixam tão bem ali no filme, há um uso de CGI exagerado em algumas cenas específicas que parece menos inspirado do que se fosse usado um efeito prático, que eu gosto muito mais, assim como foi, por exemplo, em Devoradores de Estrelas. Porém, nada disso
me tirou do filme, da minha experiência, que estava sendo ótima. A sensação amarga que eu saí da sala de cinema, como eu disse no começo do filme, diz muito mais sobre nós, como seres humanos e amantes de arte, do que a obra em si. É um problema muito mais nosso, na minha opinião. Porque o filme, ele não procura ser previsível. Ele não quer entregar exatamente aquilo que a gente imagina. E isso nos causa desconforto. Até porque a gente não sabia nada sobre esse filme. Os trailers não revelavam nada. Então, o filme poderia ser sobre qualquer coisa que ele iria nos surpreender. E é isso que aconteceu. Um filme que eu não sabia o que esperar. E ele me surpreendeu em todos os sentidos. A gente não sabe o que fazer com o choque da surpresa. Especialmente numa época que muitos trailers já fazem o trabalho que o roteiro deveria fazer. Eles contam a história toda ali. E aqui o Spielberg, ele tentou esconder tudo, o máximo possível. Eu aplaudo muito ele por isso. Ao mesmo tempo, eu confesso que essa estratégia dos trailers, né, de esconder tudo, de não deixar claro sobre o que é a história, me preocupa bastante, porque eu tenho medo que muitas pessoas não vão às salas de cinema assistir ao filme. Justamente porque as pessoas não saberão o que esperar desse filme. É um suspense, uma ficção científica, uma aventura sobre o que é. Então, muitas pessoas acho que não vão assistir por não saberem o suficiente sobre o filme, porque elas não querem ser surpreendidas. Mas é um filme único, isso eu te garanto. Se você tem dúvidas disso, é um filme único que você deveria assistir. E isso vindo de um diretor de quase 80 anos de idade que ainda busca desafiar a si mesmo e também a audiência dele. Aqui ele não faz um pastiche ou uma cópia das suas próprias obras. Sua identidade está presente em cada cena, ele não recicla nada. Agora ele está mais maduro, ele nos conta uma história mais séria e muito pé no chão, sobre uma obsessão que o acompanha desde a adolescência. Guardadas as devidas proporções, eu acredito que essa obra aqui vai ser o que foi 2001 para Stanley Kubrick. Eu acho que essa obra vai ser o que foi 2001 para o Kubrick, para o Steven Spielberg, cara. Porque é um filme que muitos não compreenderão de imediato. Eu não compreendi muitas cenas e eu sinto que no futuro, quanto mais eu assistir esse filme, mais ele vai crescer comigo. Mais ele vai ser valorizado pelo povo. Claro, quanto mais o tempo passar. Porque o tempo, né, ele costuma ser muito generoso com obras ambiciosas, como por exemplo, como essa, 2001, como Babilônia, por exemplo, que é um filme que cresceu muito nos últimos anos. Eu tenho certeza que algumas mentes muito teimosas por aí da internet vão acabar transformando esse em mais um daqueles filmes que vai ser um grande favorito dos cinéfilos e daqueles que defendem com unhas e dentes décadas e décadas depois esse filme. Acho que vai ser vai ter um segmento cult esse filme do Spielberg. E no futuro, eu tenho certeza, cara, que vai ter muita discussão. Quando esse filme lançar para todo mundo na quinta-feira, vai ter muita discussão. E eu não vejo a hora de acompanhar discussões ao redor dele. Eu espero sinceramente que muitas pessoas vão às salas de cinema assistir a mais uma obra de Steven Spielberg. Foi e sempre será um enorme prazer poder assistir, ter a possibilidade de assistir um novo filme de um dos maiores mestres da sétima arte na tela de cinema.